Nesse primeiro vídeo, eu queria contar uma das histórias mais importantes da minha vida, se não a mais importante. Meu nome é Gustavo, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, numa cidade que te cozinha pouco a pouco, todo dia, chamada Bangu. Fui criado por uma mãe solteira, eu e meu irmão. A gente era pobre, mas assim, não é classe média baixa, é pobre, pobre mesmo. Com 15 anos, em 2016, eu ganhei o meu primeiro smartphone. Era um Galaxy S7 Edge. Alguns meses depois, eu estava saindo da escola e eu decidi que era uma boa ideia ligar para o meu pai para poder pedir R$ 20 para poder sair no final de semana enquanto eu andava para casa. Foi nesse dia que apontaram uma arma pela primeira vez na minha vida para mim. E foi a primeira vez que eu senti que alguém que não me conhecia, não tinha nenhuma conexão comigo, nem sequer sabia meu nome, podia decidir ali se a minha vida ia acabar ou não. É uma sensação que eu tenho dificuldade para explicar e que eu não desejo para ninguém passar por algo parecido. Bom, depois disso, eu passei a frequentar um psicólogo, porque eu estava com um quadro claro de PTSD. Como é que fala PTSD em português, Gustavo? Estresse pós-traumático. Esse é o nome, PTSD. Basicamente, toda vez que uma moto ou uma bicicleta passava ou estava se aproximando de mim enquanto eu andava na rua, aquela região da minha barriga onde o cara tinha encostado a arma começava a formigar, formigar muito. Era como se fosse uma queimação. Eu tinha desenvolvido basicamente um sexto sentido. Era a minha intuição me avisando que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. E é claro, também crise existencial, dia sim e dia também antes de dormir. Foi daí que começou a vir na minha cabeça a ideia de morar fora do Brasil. A gente que cresce no Brasil, a gente é altamente exposto à cultura pop internacional, mas principalmente a estadunidense. A cultura americana tem uma influência nos brasileiros que é evidente. Por isso que quando, na verdade, a maioria dos brasileiros, quando vai fazer uma primeira viagem internacional, os dois destinos que os brasileiros mais visitam primeiro é Orlando e Nova York. Orlando você cresce observando e vendo os filmes da Disney. Em Nova York você cresce vendo Esqueceram de Mim, e aquele filme do Tom Hanks que ele passa no aeroporto, e vários outros filmes que se passam em Nova York, Avengers. A vontade de viajar para fora sempre esteve lá, de visitar lugares como a Rota 66, Las Vegas, São Francisco, Nova York. Isso é normal, mas mudar para cá, construir uma família, ser um residente permanente, trabalhar aqui, nunca foi a minha prioridade. Era mais um plano B. Se acontecesse seria legal, mas eu não precisava realmente que isso acontecesse para ter uma vida feliz. Mas isso era no meu primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, passou uma reportagem no Fantástico que ia mudar isso, mudar minha percepção. A reportagem era o seguinte: tinha um menino de periferia, família muito simples, que havia passado e cursado a Universidade Federal de Direito, numa federal muito bem conceituada, que eu não me lembro agora de qual estado era. No dia da formatura dele, ele estava a caminho do salão de festa para poder colar grau, jogar o chapéu para cima, um momento muito feliz, e ele no ônibus, sentado tranquilo. Naquele dia, o ônibus dele foi assaltado. E o bandido que assaltou o ônibus levou o telefone e os pertences de todo mundo. Na hora de chegar nele, pediu o telefone, ele entregou o telefone, mas aquele bandido não satisfeito com tomar somente o bem do menino, ele também decidiu tomar a vida dele e cometeu um latrocínio, o roubo seguido de morte. Aquilo ali me chocou muito, me entristeceu e me enfureceu de tal forma
que eu falei com a minha mãe, mãe, não faz sentido eu permanecer num lugar desse. Porque eu vou me formar no ensino médio e eu vou passar 8 anos cursando a minha faculdade de medicina, fazendo residência depois para me especializar, para chegar a um marginal por causa de um telefone, de um carro, de um bem material, não ficar satisfeito só em tomar o bem material, mas também querer ceifar a minha vida. Não faz sentido nenhum. Então eu propus o seguinte, essa palavra existe? Eu propus para minha mãe que eu ia estudar no melhor colégio preparatório que ela conseguisse pagar para passar em medicina, ia ser aprovado, medicina e artes cênicas eram as minhas 2 opções. Eu sei, tem nada a ver com nada, mas fazer o quê? E ao invés disso, eu iria viajar para algum país fora do Brasil. Na época eu ainda não sabia com certeza que seria os Estados Unidos, porque eu também tinha a opção de tirar a cidadania portuguesa pelo meu avô. Então começou um dos anos mais intensos da minha vida até então, porque eu comecei a estudar num colégio que era longe de casa, era em Madureira, então eu tinha que pegar um trem de Bangu até Madureira para poder chegar no colégio, passava entre 6 a 8 horas estudando todo dia, para depois pegar um ônibus e chegar até o Teatro Miguel Falabella, aonde eu fazia curso de improvisação e também ensaiava um espetáculo do qual fazia parte, que chamava O Império da Perfumaria. Mas o dia não acabava por aí, porque eu também tinha que voltar para casa. Então era mais 1h30 de ônibus até chegar em Bangu. Época boa do 917 sem ar-condicionado. Quem viveu, viveu. Logo no início do ano, eu percebi que para conseguir fazer todos os pré-requisitos para viajar, eu ia precisar de uma fonte de renda. E com essa rotina de estudos, ensaio, eu não tinha como trabalhar CLT. Então eu tinha que bolar um jeito de poder ter uma fonte de renda enquanto eu fazia as minhas atividades do meu dia. Eu tenho uma prima que sempre fez doces maravilhosos. E eu conversei com ela, olha, quanto você me cobra para poder fazer uma leva enorme de palha italiana? Aquele doce de brigadeiro com biscoito maisena e açúcar de confeiteiro. Então, eu comecei a pagar ela para fazer as palhas italianas, eu levava para o colégio e para o curso de teatro, e lá eu vendia esse doce. Eu vendi muito. Palha italiana de brigadeiro, leitinho, Oreo, paçoca, qualquer sabor que você imaginar de palha italiana, provavelmente eu já vendi. Eu não tinha nota para passar em medicina na UFRJ, mas eu tinha nota para a Federal de Minas Gerais e também para a Nacional de Brasília. Cara, eu fiquei tão feliz quando eu percebi que o meu objetivo estava cada vez mais perto. E qual era o objetivo? Sair do Brasil. Então, eu liguei para minha mãe, dei a notícia para ela, e eu acho que eu nunca vi minha mãe tão feliz como eu a vi naquele dia, naquela ligação no telefone. Mas da mesma forma que eu deixei ela muito feliz, eu trouxe ela para baixo com um soco no estômago. Porque eu falei para ela, mãe, eu cumpri a minha parte do acordo. Agora chegou a hora de você cumprir a sua. E a minha mãe congelou. Não ouvia nada do outro lado. Ela não respirava, não emitia nenhum som. Depois de longos segundos, ela me perguntou soava como se fosse uma pessoa morta. Você tá falando sério? E eu só respondi pra ela, tô falando muito sério. E ela falou, tá bom. Eu acho que nesse momento, a minha mãe sentiu uma tristeza, não uma tristeza, mas uma preocupação tão grande, porque ela achava que eu tava desperdiçando a maior oportunidade da minha vida. E eu não a culpo, sério. Eu hoje, no lugar de fala que eu tô, na posição que eu estou, como pai, o que eu fiz foi insanidade total. Eu também pensaria a mesma coisa. Eu continuei estudando as minhas opções de países e os Estados Unidos me parecia ser um lugar mais fácil de conseguir trabalho, um lugar que era mais propenso de eu ser financeiramente estável. Eu vendi computador, vendi videogame, peguei todo o dinheiro que eu tinha feito com palha italiana
E agora só faltava esperar eu fazer 18 anos para poder fazer meu passaporte, meu visto americano e viajar. Para vocês terem noção da urgência que eu tava, eu faço aniversário dia 22 de fevereiro. Dia 17 de março, eu tava no aeroporto, me despedindo da minha família e voando para um país que eu não conhecia ninguém, nem nada sobre. Eu só não fiz antes porque o meu pai não assinaria o meu passaporte para eu viajar como um menor desacompanhado. Eu não conhecia ninguém em Orlando. Ninguém, nem nada. Nenhuma região. Eu só conhecia as pessoas que criavam conteúdo daqui. Então, no aeroporto, me despedindo, abracei todo mundo que estava lá, todos os meus familiares, e a minha mãe foi a última pessoa que se despediu de mim. Eu lembro até hoje da sensação e do calor do abraço dela. Eu lembro que ela me abraçou e falou no meu ouvido: "Filho, você é mais do que preparado para fazer o que você quiser dessa vida. Vai voar agora, meu passarinho." Aquilo ali me quebrou. Me quebrou completamente. Até esse momento, eu estava com uma confiança ímpar. Em nenhum momento da minha trajetória eu tinha mostrado nenhuma sombra de dúvida sobre o que eu queria fazer. Mas, depois de me despedir, depois de ir até o meu portão de embarque, naquele momento que estava só eu e os meus pensamentos, que eu me dei conta, que caiu a ficha do que eu estava prestes a fazer. Eu, um menino de 18 anos, estava com uma mala, com um bocado de roupas, 3 noites pagas pela minha mãe, parcelada em não sei quantas vezes, no cartão de crédito de um hotel no centro da cidade de Orlando, e um sonho de fazer a vida acontecer. Ah, eu também tinha um pouco menos de $300 em espécime comigo. Aquele momento foi difícil, porque eu sabia que só dependia de mim. Era eu por mim mesmo. Mas essa história de como eu vim parar aqui, outro dia a gente pode conversar sobre o meu período de adaptação, como foi para chegar aqui, como eu consegui trabalho. Claro, vocês podem botar no comentário. Sintam-se à vontade aqui, é uma conversa de via dupla sempre, para me dizer o que vocês gostariam de saber e a gente se fala nos próximos vídeos. Fiquem bem.